Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada eu passei para vocês uma atividade de revisão para vocês responderem e ficou combinado a gente corrigir essa atividade. Então hoje nós vamos fazer essa correção. As três primeiras alternativas, né? Foi sobre a interpretação de texto. Dei lá uma entrevista para vocês lerem, que é o gênero textual que nós estamos trabalhando, e coloquei essas três perguntinhas aí. Aí a letra A dizia assim: como foram indicados os turnos de fala da entrevista? Então, os turnos de fala, eles estavam sendo indicados lá quando a pessoa que estava entrevistando, que era da revista Tudatim, estava escrito TT e a fala, né, a pergunta dela, e a fala do entrevistado, que é Pedro Bandeira, estava indicado como Pedro. Então, assim a gente conseguiu identificar quem é que estava falando em qual momento. Na letra B, pergunta: há uma introdução de apresentação? Qual o seu conteúdo? Então, vocês puderam observar lá que antes da entrevista tinha, sim, uma introdução. E nessa introdução falava sobre Pedro Bandeira, né, que é um conhecido autor de livros e fotos juvenis. E menciona até o número de livros que ele já vendeu. Então, tinha lá uma introdução falando um pouquinho a respeito dele, antes da entrevista. E a letra C é uma comparação sobre um texto que a gente já tinha lido antes e essa entrevista. Aí pede para dizer se a opinião do texto lido anteriormente parece com a opinião de Pedro Bandeira ou se é diferente. Então, a resposta é que os escritores eles abordam a questão tecnológica de maneiras diferentes, que é o texto de Thalita que a gente já tinha lido, ela vê como um meio para ficar próxima dos leitores. No entanto, o Pedro Bandeira, que foi nessa entrevista que a gente viu por último, considera mais importante tratar das emoções humanas do que da tecnologia. Então, a opinião deles a respeito desse assunto difere, né? Aí passamos para a parte gramatical. Aí temos a primeira questão. Leia a capa da revista Galileu e coloque em teste o que você aprendeu sobre o emprego do tempo presente. Então, vamos começar a trabalhar com nossos verbos, né? A letra A pergunta: a manchete da capa está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Só para a gente recapitular, né? Indicativo é o modo que indica certeza, subjuntivo o modo que indica dúvida, imperativo o modo que dá uma ordem, né? Então, aí fala turbine. Turbine, o verbo está no indicativo. Turbine sua memória. Então, como ele está dando uma ordem para turbinar, então a resposta é imperativo. Está no modo manchete, o tema aí ela está no modo imperativo. Na letra B fala o seguinte: sabendo que turbinar significa reforçar, elevar uma determinada potência, percebe-se que a ilustração da capa combina com a manchete. Por quê? Veja aí a ilustração, né? A imagem está na capa. Então, essa imagem ela representa a memória como parte do cérebro, o cérebro junto à fumaça saindo de escapamentos, ou uma representação do cérebro como se tivesse sido turbinado. Então, como ele falou aí, o tema, a manchete, ela está combinando com a imagem, né? Então, a resposta correta é justamente aí a terceira opção, que é uma representação do cérebro como se ele tivesse sido turbinado. É isso aí, vocês podem observar na imagem. Na letra C, diz assim: releia o subtítulo. Novos estudos descobrem como lembrar de tudo. Funciona e é mais simples do que você pensa. Aí pergunta: o emprego do tempo presente indica em relação à data da publicação da revista e os fatos. Então, observe a data da publicação aí, certo? Que data foi publicada? Em agosto de 2011. Aí ele, com relação ao tempo presente, esses fatos significam que são que atuais, frequentes, antigos ou ocorrem depois da publicação da revista. Aí fala de novos estudos que descobrem, né? Então, se eles descobrem, são fatos atuais. Então, vocês podem marcar aí essa opção. Na letra D diz assim: se a intenção não fosse chamar a atenção do leitor para a atualidade do assunto, os verbos do subtítulo poderiam estar no tempo. Então, qual é o subtítulo lá? Novos estudos descobrem como lembrar de tudo, né? Funciona. E é mais simples do que você pensa. Esse é lá o subtítulo embaixo lá de branco.
certo? Então, esses verbos, eles poderiam estar em quê? No pretérito, né? Ou passado, se eles não estivessem falando da atualidade. A segunda questão, trazia uma imagem para vocês, e as questões que vêm após essa vão ser baseadas nessas imagens aí, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta a respeito das imagens. Copie da parte destacada em vermelho, que é a imagem maior. A gente observou lá que tem 3 imagens, né? Aí a primeira pergunta diz o título da matéria, qual é o título, e o subtítulo que não utiliza nenhuma forma verbal. Então, o título da matéria é qual? Consumo, nova tecnologia 3D. E os subtítulos aí que não utilizam nenhuma forma verbal, rival do iPad com cara de notebook, não, e testes de cafeterias, que está na página 33, lá faz referência à página 33. A outra pergunta é, um título com uma forma verbal no tempo presente com ideia de ação habitual e frequente. Lembra que a gente já viu? Tempo presente com ideia de ação habitual é aquela ação que ela é contínua. Ela não aconteceu uma vez só, ela aconteceu várias vezes. E isso a gente pode observar lá, onde diz assim, você tem que conhecer o rap que cria rimas com teoria de Charles Darwin. Então, você tem que conhecer. Então, não indica que é uma coisa que você vai fazer só naquele momento. Para conhecer, você vai ter que ter uma ideia de ação habitual, né? Uma coisa que você faz continuamente, para se conhecer alguém ou alguma coisa. A próxima pergunta é sobre esse balão aí, né? E aí, tem a fala, onde tem algumas formas verbais destacadas. Aí pede a primeira pergunta, diz assim, qual é o tempo das formas verbais destacadas? Então, está destacada lá, leiloa e acaba. Então, se leiloa, está falando que está acontecendo naquele momento. Se acaba, acabou também naquele momento. Então, o tempo que ele está se referindo aí é o presente, certo? Na letra B, pergunta, qual dessas alternativas justifica o uso desse tempo verbal? Aí pergunta se é ação habitual, é uma ação que ocorre no momento que se fala, é um tempo que é empregado para dar ideia de atualidade ao fato que está sendo noticiado, ou são ações que posteriores à ação que se fala ou de registro. Então, observe que a fala diz o quê? Astronauta leiloa a câmera que usou na Lua e acaba processado pela NASA. Então, o tempo presente aí, ele está dando uma ideia de um fato que está sendo noticiado naquele momento. Então, vocês marcam aí a terceira opção, terceiro ponto. Letra C, pede para copiar do quadro o título da matéria que tem um verbo no imperativo. Então, tem aí vários títulos, né? O 16, o 18, 19, 20 e assim sucessivamente. No 16 nem tem verbo nenhum, né? No 18 também não, Galileu do mês. 19 também não tem verbo, sintomas do fim. 20 tem verbo, mas ele não está no modo imperativo, né, que é o verbo tão. 21, minérios da África não tem verbo. Computador esquizofrênico também não tem verbo. Brilhante e opaco também não tem. Numeralha não é verbo. Breve história também não. Bolinhos da preguiça também não. Projeto Guerra nas Estrelas também não tem verbo. Generosidade também não. E atualize sua tabela periódica. Atualize é um verbo e está no imperativo, porque está dando uma ordem. Então, o título aí que tem um verbo no imperativo é atualize sua tabela periódica. Letra D, pergunta o seguinte. A forma verbal em destaque do trecho abaixo está no presente ou no passado? Então, vamos ver aí. A forma verbal diz assim. Ativistas anônimos. Entrevistamos os principais grupos envolvidos com os recentes ataques hackers no Brasil. Então, aí veja que a forma em destaque é entrevistamos. Ele é a primeira pessoa do presente do plural, né? Mas ele também pode se referir a pessoa do primeiro presente do pretérito perfeito indicativo. E nesse contexto, a gente pode fazer essa distinção, porque a entrevista ela foi realizada e já foi publicada. Então, ele está o quê?
se referindo ao pretérito perfeito indicativo. Aí vocês vão completar o quadro com a forma verbal e o número da página dos títulos das matérias. Isso foi da lá da imagem que eu já mostrei para vocês. Aí a forma verbal do futuro. Tinha isso daí. Vão mudar. Vão é algo que vai acontecer no futuro, né? Tava lá dito como página 70. Forma verbal do pretérito, que é o mesmo que passado. Deram, na página 48. Influenciou, página 56. Estimulava, página 82, e testou, página 38. Veja que todos esses verbos que a gente colocou aí remetem a algo que já aconteceu, né? E a forma verbal presente. Diz, página 48, deve e lê, página 52, está, que está em duas páginas, tanto na 60 como na 66, tem e cria, página 88, descobre, garante, funciona, na 38, e tem, precisa e reduz, 95. Esses verbos aí, eles estão se referindo a algo que está acontecendo naquele momento, ou seja, presente. A letra F pede para copiar o título em que a forma verbal no presente indica essas características aí. Primeiro, habitual e frequente. Então, habitual e frequente é quando acontece várias vezes, constantemente. Então, duvide da ciência, porque você não deve acreditar em tudo que lê em pesquisas. Então, esse daí dá a ideia de um fato que não acontece, não deve acontecer, né, não é só uma vez, são várias, né? Você nunca deve acreditar em tudo que lê em pesquisas. A segunda coluna pede vocês colocarem que ocorre algo que no momento que se fala. Então, está falando de algo que aconteceu exatamente naquele momento. A gente pode ver isso duas vezes lá. Primeiro, quando diz, sob o céu do Atacama, o maior telescópio do mundo está em construção no Chile. Então, se está fazendo aquilo naquele momento. E a segunda é eletrochoque. Ele está de volta contra a depressão e falta de coordenação motora. Então, também indica algo que está acontecendo naquele momento. Na terceira coluna, utilizada no lugar de pretérito para dar uma ideia de atualidade para causar mais impacto. Então, quando é que isso é usado? Quando fala aí, ó, turbine sua memória, novos estudos descobrem como lembrar de tudo. Galileu testou os exercícios aprovados pela ciência e garante que funciona. Então, nesse caso aí, o verbo no presente ele está sendo usado no lugar do pretérito para dar um impacto, né? Para dar uma ideia, uma ênfase no que está acontecendo aí. Na quarta coluna, posterior à situação de que se fala ou do registro. Então, quando é que o verbo presente é usado depois da coisa já ter acontecido? Aí temos aí um exemplo. Você tem que conhecer o rap que cria rimas com a teoria de Charles Darwin. Então, tá aí a resposta. A próxima questão, ela pedia para reescrever, ainda sobre a revista Galileu, né, os títulos das matérias publicadas, flexionando os verbos destacados na primeira pessoa do plural e fazendo as mudanças necessárias para que ele continue tendo sentido. Então, na letra A aí, nós temos 3 verbos destacados: duvide, deve e lê. Então, a gente deve passar esses verbos aí para a primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, em vez de duvide, ficará duvidemos da ciência, porque aí o você sai, porque a gente está indo para a primeira pessoa do plural, no lugar de você nós vamos colocar nós, porque nós não devemos acreditar em tudo que lemos em pesquisas. Aí a letra B é a mesma coisa, temos só um verbo destacado. O você também vai embora, porque agora a gente está se referindo à primeira pessoa do plural. Então, nós temos de conhecer o rap que cria rimas com teoria de Charles Darwin. A segunda questão pede assim: copie os títulos da atividade anterior às locuções verbais. O que é locução verbal? É quando você tem mais de um verbo juntinho, né? Eles estão juntos. Então, deve acreditar e tem que conhecer. Tá aí 2 locuções verbais. Terceiro, essas locuções verbais foram compostas com uma forma nominal? Qual? Então, foram. E que forma nominal foi essa? O infinitivo. Como você localizaria em um dicionário cada um dos verbos que, junto com essa forma nominal, compuseram as locuções verbais desses títulos?
Então, colocar no caso no infinitivo, né? Deve, ficaria dever, e tem, ter. Dessa forma, vocês localizariam essas palavras no dicionário. Aí foi a história em quadrinhos que eu coloquei para vocês. E com base nessa história em quadrinhos, eu coloquei algumas perguntas. Então, vamos ver aí a pergunta. Letra A. Por que um papacapim parece estar apaixonado? E com base em que elementos da história você responde essa pergunta? Então, ele está apaixonado por uma sereia, né? E o que prova... Isso primeiro é o título da história, que fala lá sobre Yara, né? Que é uma sereia. Então, indica um encontro do papacapim com essa sereia, que é um folclore, que é um personagem do folclore brasileiro. E é conhecida por sempre estar sozinha, banhando-se na lagoa, seduzindo as pessoas com seu canto. Aí, na pergunta B, ele diz assim: copie da história o texto de um balão que as falas aparecem nas seguintes formas nominais. Então, a gente viu que as formas nominais são 3, né? Infinitivo, gerúndio e particípio. E ele quer que vocês peguem lá da historinha partes onde os verbos estejam nessas formas nominais. Então, no infinitivo, nós temos 2, que é e quando ela começa a cantar, não há quem resista, cantar está em infinitivo. Que jeito de mostrar sua paixão por mim? Mostrar também está no infinitivo. No gerúndio, nós temos um exemplo, onde ele diz assim: está sempre sozinha banhando-se na lagoa. Então, banhando é gerúndio. Então, essa frase aí está no gerúndio. E o particípio, o papacapim está apaixonado. O apaixonado, ele está no particípio. Sexta questão e última, né? Nós lemos na capa do índice da revista Galileu a manchete: turbine sua memória. Agora nós vamos ler um trecho dessa matéria. Aí tem aí no quadro um texto da matéria, né? Primeiro, dê um tempo, calcular intervalos entre sessões de estudo, ajudar a lembrar na hora da prova. Segundo, lembre enquanto aprende, recordar algo que você recém aprendeu, que é a chave para fixar o conteúdo. Durma de tarde, cochilar depois do almoço é um santo remédio e ajuda da memória. E abuse da Comic Sans, que até eu coloquei aí o que significa, né? Que é um tipo de letra que costuma ser empregado na publicação de histórias em quadrinhos. Então, isso vai ajudar, porque fontes difíceis de ler ajudam o cérebro a guardar o que está escrito. Então, vamos às perguntas aí. Na letra A diz assim: observe os itens 1, 2, 3 e 4, que foi os que eu li agora, e veja que o verbo, ele está sendo empregado no modo imperativo. Explique por que foi feita essa escolha. Então, ele foi feita essa escolha porque esse é um texto que está aconselhando, orientando, dando dicas e instruções. E o modo imperativo, ele justamente faz isso, né? Além de ordem, ele também indica conselho, né? E é isso que o texto, ele propõe-se a fazer. Na letra B, ele pergunta: copie as formas verbais que estão no modo imperativo. Então, nós temos algumas: dê, lembre, durma e abuse, né? Então, as 4 instruções aí, elas começam com verbos no modo imperativo. Na letra C, copie formas verbais que estão no infinitivo. Aí agora não é só do título, não, é de tudo, certo? Aí nós temos calcular, lembrar, recordar, fixar, cochichar, ler e guardar. Todas elas estão no formato indicativo, certo? Terminados em AR, IR ou IR. Lembram? E agora, leia as formas verbais indicadas no quadro e complete com as formas nominais. Então, eu estou dando a forma verbal e quero que vocês coloquem essa forma verbal no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Primeiro, o verbo é de. Então, no infinitivo vai ficar dar, no gerúndio, dando, no particípio, dado. Lembre, infinitivo, lembrar, no gerúndio, lembrando, no particípio, lembrado. No infinitivo, ser, no gerúndio, sendo, no particípio, sido. E durma, no infinitivo, dormir, no gerúndio, dormindo, e no particípio, dormido. Então, é isso, gente. Nossa correção, ela acaba por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo que foi dito, certo? Não parem de estudar, continuem estudando, né? Como vocês sabem, as avaliações começam na quinta-feira. Então, vocês têm que estar bem afiados, preparados para fazer a nossa avaliação.
Estudem direitinho. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje e até a próxima.